Oi, gente, iniciando esse vídeo de hoje, um pouco diferente dos conteúdos a quais eu venho postando, e a intenção dessa mensagem de hoje é mais uma questão de alerta para as nossas vidas, para a nossa preparação espiritual. Nós vemos no decorrer desses últimos dias, e principalmente nesse ano, as coisas vêm tomando uma proporção bem diferente e muitos ainda estão despercebidos, não têm atentado para os acontecimentos, Muitos, até mesmo aqueles que estão dentro das igrejas, que dizem estar servindo a Deus, esqueceram a promessa que o Senhor fez, que um dia Ele voltaria para buscar a sua igreja, que tudo aqui neste mundo é passageiro, que tudo isso aqui vai passar, que Cristo Ele morreu, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi para o céu prepararmos para nós um lugar, E lá em Lucas, no capítulo 17, diz o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? A terra ela estava se corrompendo cada vez mais, a terra estava se enchendo de violência. No próprio livro de Gênesis, no capítulo 6, diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho, ou seja, que todos rejeitavam a Deus, desprezava Deus, desprezava a sua existência, mesmo conhecendo, mas não queriam saber de Deus. E o Senhor manda que Noé construa uma arca, e Noé anuncia a volta de Cristo, anuncia para aquele povo que a terra vai ser destruída, que vai vir um dilúvio, porém aquele povo não acredita no que Noé está falando, acha que Noé está ficando louco, e passa-se anos e anos e a promessa finalmente se cumpre, o dilúvio vem e destrói toda aquela terra. E nós vamos ver no Gênesis 6, o versículo 7, que diz assim, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E o versículo 5 diz mais: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, aquele povo ele tinha se corrompido completamente, a ponto do Senhor ter nojo, a ponto do Senhor destruir, porque sabia que aquele povo ali já não tinha mais jeito, as pessoas estavam totalmente corrompidas, não conseguia mais nem sequer ouvir a voz do Senhor. Esse mesmo fato a gente vai ver acontecer nos dias de Ló, descrito lá em Gênesis também, no capítulo 19. Ló recebe a visita de anjos informando que Sodoma e Gomorra seria destruída também devido à corrupção moral daquele povo. E aquelas pessoas que estavam ali, que moravam ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra, blasfemavam, eles não se importavam, na verdade, com a vida espiritual. E o pecado daquele povo já fedia, aquele povo estava totalmente contaminado. Jó avisa os seus genros, que no mesmo capítulo de Gênesis 19, Jó chega a avisar os seus genros, porém eles acham que Ló está brincando, não leva a sério. Ló avisa que a cidade vai ser destruída, porém não leva a sério. Vamos ver quando os anjos vão até a casa de Ló, aqueles homens queriam agarrar os anjos, queriam ter relações com os anjos, e Ló vai e oferece as suas filhas, e os anjos de repente puxam Ló para dentro de sua casa, fecha a porta, e aqueles homens que queriam pegá-los é acometido de cegueira. A gente vai ver tão grande era a depravação daquele povo naquela época. E de manhã cedo os anjos manda Ló: sai você, pega tuas filhas, pega tua esposa e sai, porque o Senhor vai destruir essa cidade. E então os anjos pegam eles ali pelas mãos para sair da cidade e falam: não olhe para trás. E a mulher de Ló, em um momento, ela vai olhar para trás, vai olhar lá para Sodoma e Gomorra, e acaba se tornando em uma grande estátua de sal. Essa passagem, quando ela olha para trás, é interessante, porque olhar para trás, nós estamos caminhando, nós fizemos uma escolha de servir a Cristo,
nós estamos servindo, estamos adquirindo conhecimento, estamos buscando esse conhecimento, né? E a melhor forma que nós temos para nos desenvolver é o quê? É como? Orando, lendo a palavra de Deus e principalmente nunca deixar de frequentar a igreja, nunca deixar de congregar, porque isso vai deixar você fraco e é necessário estarmos no meio de uma sociedade, é necessário estarmos no meio de pessoas para que nós possamos ter uma sustentabilidade maior, para que nós possamos desenvolver os nossos conhecimentos, ter um apoio. Então é necessário que nós estejamos congregando. Não venha com essa de congregar em casa, porque você vai, em um momento, em determinado momento, você vai acabar enfraquecendo, você vai acabar se afastando do caminho, você não vai ter força. E quando nós estamos em comunhão com a igreja, nós nos juntamos, nós louvamos, nós adoramos, nós oramos, e assim nós conseguimos crescer mais espiritualmente. E quando nós estamos, né, com esse propósito em nosso coração de servirmos a Deus, de buscar, de abandonar aquilo, né, os prazeres do mundo, né, que muitas vezes, eu sempre falo isso, que o mundo oferece aos nossos olhos materiais parece ser muito bom, só que tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar e nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Nós temos que preocupar em estar pronto, porque a volta de Cristo é real. Muitos não estão levando a sério, muitos não dão crédito a esta palavra, mas nós sabemos que a volta de Cristo é real e que isso vai acontecer a qualquer momento. Tanto que o propósito de Satanás é quando nós estamos engajados nesta obra, quando nós estamos dispostos a servir a Deus, quando nós passamos a obedecer, ele vai enviar, né, seus agentes vão trabalhar para que possa te destruir na tua vida espiritual, para que possa acabar com tua vida espiritual. Quando você ora, ele vai lançar o desânimo. Quando você lê a Bíblia, vai dar preguiça para você ler. Você vai encontrar várias desculpas para você não ir na igreja, vai encontrar problemas dentro da igreja ou na igreja, nos pastores, no corpo ministerial. Tudo isso, pensamentos malignos para que você se afaste de Cristo. Nós temos que vigiar muito com isso, porque a partir desse momento que nós somos atacados, a tendência que nós temos é o que? Olhar para trás, assim como a mulher de Ló fez. Olhou para trás e nós não temos que retroceder. Nosso alvo está lá na frente, então nós temos que seguir olhando para frente, olhando apenas para Cristo, porque Ele fez promessas para nós, né? E todas essas promessas se cumprirão em nossas vidas a partir do momento que nós servirmos a Ele, sem retroceder, sem retroceder. A gente vai, então o que aconteceu, né? Sodoma e Gomorra foi destruída, a Ló se salva com as suas filhas. A gente vai ver Noé construindo a arca, pregando o povo não se arrepende. Noé entra na arca com a sua família, um casal de cada animal que se salva. O dilúvio vem e consome toda aquela nação, né? Vem, surge outras gerações e nós vamos ver no decorrer da Bíblia todas essas gerações se corrompendo no decorrer do tempo, afastando de Cristo. São gerações que conheciam milagres, né? Os milagres que Deus tinha feito, conheciam a pessoa de Cristo, conheciam a soberania de Cristo, mas que mesmo assim foram se afastando no decorrer do tempo, foram envolvendo-se com, a Bíblia cita em vários momentos, prostituição. Essa prostituição se é referindo à idolatria. Por quê? Em vez de servir a Deus, estava servindo outros deuses, construíram para si outros deuses, estavam prestando atenção, prestando adoração a outros deuses. Por isso a prostituição, eles deixaram de adorar ao Senhor e levantaram para eles outros amantes. E da mesma forma tem sido nós. Talvez nós temos construído para nós, né, uma relação divergente da que Deus quer para nós. Temos arrumado outros amantes, né, para nós, diferente daquilo que o Senhor nos propôs. Nós estamos adorando, né, estamos dizendo que estamos adorando, que estamos servindo a Deus, mas estamos nos corrompendo, estamos procurando coisas fora do contexto bíblico, estamos procurando coisas fora daquilo que Deus determinou para nós, fora do princípio. E essas coisas fazem com que nós distanciamos de Deus a cada vez mais. Então há uma necessidade de nós buscarmos mais a Deus. Há uma necessidade de nos últimos dias nós voltarmos mais para Cristo. Como? Orando. Não deixe de orar. Não deixe de ler a Bíblia, porque a Bíblia é o alimento que vai fazer com que nós crescemos espiritualmente. Nós precisamos desse alimento, nós precisamos da oração. A oração é um ponto de intimidade que nós temos com Deus para que nós conseguimos nos fortalecer. E isso se faz necessário nos dias de hoje.
nós vamos ver lá no livro de Pedro, né, no capítulo 3, do versículo 1 até o 9, a preocupação de Pedro em relação às pessoas desde daquela época que já estavam se distanciando de Deus, e Pedro alertando o povo para não distanciar. E hoje nós vemos da mesma forma, as pessoas estão se corrompendo, querem fazer tudo parecer normal. A gente vê hoje, principalmente a mídia, trazer coisas para o nosso mundo, né, para que nós aceitamos tudo e para que aos nossos olhos tudo isso é normal, mas não é normal. A distorção de valores, a distorção principalmente dos valores familiares. E isso é necessário que nós tenhamos consciência disso e chamamos outras pessoas que estão inconscientemente aceitando essas coisas que o mundo está propondo, né? Porque em Mateus diz que a vinda do Filho do Homem vai ser como um ladrão. Por quê? Se nós soubéssemos o momento em que o ladrão invadiria a nossa casa, que a nossa casa seria roubada, nós estaríamos preparados para este momento, para que nada disso acontecesse. Porém, né, como nós não sabemos, pega-nos desprevenido. A vinda do Senhor Jesus também é dessa forma. Nem mesmo o Filho sabe o dia que ocorrerá, apenas o Pai. Então é necessário que nós estejamos preparados, é necessário que nós nos fortalecemos. Então não deixe de buscar, não deixe de clamar, não se decepcione por tudo que você vê no meio, vamos colocar no meio evangélico, falando diretamente para aqueles que estão seguindo, né, que estão servindo a Deus. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque decepcionam com o pastor, com missionária, com o corpo ministerial, e você não tem que olhar para essas pessoas, você tem que olhar para Cristo, Cristo que tem que ser o seu espelho, porque se você ficar olhando para João, para Maria, você vai cair, porque João e Maria são fracos, João e Maria também são pecadores, estão sujeitos a erros, né? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos os dias nós pecamos, mas cabe a nós reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e nos aproximarmos de Cristo e não distanciarmos dele. Então essa é a realidade. Se você quer realmente servir a Deus, tenha apenas Deus como espelho para a sua vida, apenas Ele. Esqueça João, esqueça Maria, esqueça o pastor, esqueça a missionária. Se tem alguém fraco, não critique, levante a tua mão, ajude-o. Se você vê que está caindo, que está afastando, aproxime-se dessa pessoa, ajude ele no caminho, porque a Bíblia diz que o caminho é estreito, tem espinhos, então você está sujeito a ferir os seus pés, a se machucar no caminho. Tem pedras? Tem, então você está sujeito a cair, mas o que você possa ter conhecimento, e conseguir levantar, e você que está forte, você que está na presença, você que está servindo, ajudar aqueles que estão mais fracos, que nós temos de apoiar, de ajudar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão desanimados. O doente, ele consegue se cuidar sozinho? Não consegue, ele precisa de alguém para poder ajudar, para alguém para estender as mãos. Da mesma forma, quem está doente espiritualmente dentro da igreja precisa de uma ajuda, precisa de alguém que cuide, para que ele possa novamente sarar as suas feridas, sarar as suas dores e continuar prosseguindo o caminho. E nós estamos muito desapercebidos com essas coisas, né? Cristo está às portas batendo, a gente está vendo os últimos acontecimentos, né? As pessoas não deixam, às vezes a gente fica tão focado apenas Bíblia, escuta um pouquinho o jornalismo, vê as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Vê a criação da nova moeda digital, que já é uma profecia para cumprimento do Apocalipse, né? A gente vê a nova ordem mundial, a criação de um único governo, né? Gente, o período para a grande tribulação está chegando, e a Bíblia deixa claro que os 7 anos de tribulação, os 3 primeiros anos, 3 anos e meio, né? O início vai ser uma falsa paz, tudo vai parecer estar bem, né? Vai ter alguém governando que vai trazer, ele vai resolver todos os problemas, e nós vamos achar que, olha, este é o cara que resolveu tudo, trouxe a solução que nós precisávamos para o mundo. Vai estar lá governando, e nós aqui com nossos olhos vendados, fechados, sabendo que nós estamos aproximando cada vez mais para o fim do tempo, para a hora em que Cristo vai voltar, e nós estamos parados. Nós estamos deixando, né, o amor se esfriar, estamos distanciando, estamos brincando de servir a Deus, e não é tempo para isso, não é tempo, gente. Eu canso de falar, e continuo batendo sempre na mesma tecla. Ajude quem necessita, ajude.
Para com essa de santarrão, porque não tem nenhum santo não. Todos que estivessem santo não estaria aqui na terra. Mas é hora de você se levantar. Se você achar que você está melhor, que você está em condições melhor, está mais forte espiritualmente, ajude quem está mais fraco. Aconselha. Você tem conhecimento, conhece a palavra, usa esse teu conhecimento para ensinar aqueles que não têm. E vamos nos unir, é necessário que nós nos unimos para que nós possamos fazer a obra de Cristo. Quando Jesus estava na terra e ele estava proclamando o evangelho, ele não fez sozinho, ele escolheu a princípio para si 12, depois foram 60, que ajudaram a proclamar o evangelho, que levaram o evangelho, e mesmo sendo perseguidos, mesmo perdendo as suas vidas, continuaram. Mesmo sendo ameaçados, encarcerados, continuaram a pregar o evangelho, porque eles sabiam, eles tinham conhecimento, eles sabiam o que iria acontecer. E quantos perderam a sua vida por amor a Cristo? Hoje nós temos liberdade total para falar do evangelho. Hoje nós podemos chegar a qualquer pessoa, a qualquer ponto, a qualquer hora, né, e falarmos do evangelho. Nós temos essa oportunidade de levar e não levamos. Nós perdemos tempos com picuinha, nós perdemos tempo condenando, julgando, e não cabe a nós julgar, cabe a nós apresentar o que é certo. Cada um tem um livre-arbítrio. Você apresenta o caminho e a pessoa escolhe o caminho a seguir. Há dois caminhos, a Bíblia diz que um é largo e o outro é bem estreito. E pelo caminho estreito são poucos que passam por ele. Então apresenta você esse caminho para que a pessoa possa conhecer. E cabe a mim a fazer a minha escolha. Que nós possamos, né, estar alerta, né, quanto ao fim. Em Isaías 5:20 diz: ai do que ao mal chama de bem, e ao bem chama de mal. Porque nós vemos a maldade, nós vemos o que está errado e agarramos isso e fingimos que está tudo bem, mas não está. Conhecemos a verdade, fingimos que está tudo bem. E eu ainda estou dizendo que eu estou esperando, que eu estou servindo a Cristo. Se eu estou indo para a igreja, se eu estou dizendo que estou servindo a Cristo e não creio na volta de Cristo, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Então é tempo de nós despertar, porque o céu não existe para eu estar lá de qualquer maneira, não existe para as pessoas que estão vivendo de qualquer maneira. O céu não existe para aquelas pessoas que escolheram viver segundo a sua maneira, segundo a sua carne, segundo as suas próprias opiniões. Para essas pessoas realmente o céu nunca vai existir, porque essas pessoas que serão arrebatadas, as pessoas que farão parte desse novo céu, dessa nova terra, são pessoas que fizeram a diferença aqui, são pessoas que negaram o mundo, negaram todos os pratos que o mundo lhe oferecia, são pessoas que se redimiram, são pessoas que se santificaram, são pessoas que escolheram servir a Deus diante de qualquer circunstância, diante de qualquer momento, mesmo diante do desespero. Não negou a Cristo, como Jó, né, que sofreu tanto, mas permaneceu convicto ali na sua fé, mesmo perdendo tudo. Mas ele sabia da soberania de Cristo, ele sabia do que Cristo podia fazer, e ele não abandonou o barco de forma alguma. Que nós possamos continuar firme também, né? E que nós possamos não olhar para trás, não retroceda. Se está fraco, peça ajuda, ore. Não está conseguindo orar, grita, peça socorro a Deus, porque Ele vai te socorrer. Se está prostrado, se levante, ajude aquele que está necessitando, estenda a mão amiga, dê uma palavra amiga para aquelas pessoas que estão fracas, para que elas possam crescer. Às vezes tem pessoas que precisam apenas de um abraço, apenas de uma palavra, para que elas possam voltar ao caminho. Tem pessoas precisando de ajuda aí ao teu lado e você não consegue enxergar, porque está se preocupado demais com as coisas materiais. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. Busque a Deus, peça sabedoria, peça graça, porque Ele não vai deixar de te dar. Que nós possamos a cada dia, né, crescermos mais espiritualmente, deixar Deus trabalhar, deixar, né, Deus penetrar em nossos corações, né, que nós tenhamos forças para recusar, né, as bandejas, os pratos que o maligno oferece, os pratos que o mundo, né, oferece para nós. Que nós possamos meditar nessa palavra,
guardá-la em nosso coração e praticar a cada dia, tá? Que todos tenham aí um finalzinho de dia abençoado e que Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês que me acompanharam, tá? E eu continuo ainda recebendo sugestões lá no Message, tá? A respeito das mensagens a ser trazida, continuo publicando as aulas da EBD, apenas da CPAD, Central Gospel. Alguém citou Central Gospel, porém eu ainda não tenho acesso, tá? Na verdade, assim, eu tenho uma revista, sim, mas como eu estava empenhada a fazer apenas da CPAD, eu fico com pouco tempo, tá? Então já estou justificando. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso para as pessoas que me pediram. Eu respondi, outros ainda não visualizaram, mas por isso que eu não passo da Central Gospel, porque eu tenho outras coisas, então fica muito corrido. E para eu acabar passando o conteúdo e não aprofundar nele, passar sem segurança, eu prefiro não passar. Então, como a CPAD é a revista que a gente utiliza na minha igreja, é uma revista que eu já estou também ministrando algumas aulas, então já aproveito e gravo essas aulas em cima do conteúdo que a gente vai passar, tá? Por isso que eu não estou usando a Central Gospel, mas lógico, se a Central Gospel tiver algum conteúdo que me auxilia nas lições correspondentes da CPAD, eu também vou estar usando, tá? Mas eu agradeço desde já a sugestão de todo mundo que tem acompanhado. Você, mas as pessoas não estão deixando like. Não me interessa se está deixando like ou não. O que me interessa é que estão visualizando, que estão vendo as mensagens, que essas mensagens têm impactado a vida de pessoas, né? As pessoas têm aprendido e eu tenho aprendido também com vocês. Então compartilhe conhecimento, isso é muito bom e eu gosto também de aprender com vocês. E que Deus possa abençoar vocês grandemente. Permaneça firme, não se desespere, porque Deus está sempre conosco. Não retroceda, não é hora de retroceder, mas permaneça firme, né? Para que nós possamos no final dizermos que nós combatemos, né, o bom combate, que nós vencemos, que nós fomos vitoriosos, tá? Fica todos com Deus e tenha aí uma noite abençoada.